Ô Everton, eu sempre pergunto aqui para quem vem, na verdade eu começo, mas como a gente estava falando de blindagem, Claro. é um assunto preponderante, assim. Eu costumo perguntar como é que foi a sua chegada no mundo de carro, se isso aconteceu quando você era o Evertinho, Sim. não sei como sua mãe e seu pai se chamavam. Eu queria entender como que o carro entrou na sua vida, se era uma paixão antiga já e você Sim. entrou nesse meio de carro, ou se num acidente de percurso você caiu no automóvel e foi. Olha, automóvel é uma paixão nacional e é uma paixão minha, né? Eu venho de uma família alemã, então já tá no sangue a Autobahn, né? E meu pai trabalhou 10 anos na Volkswagen, 10 anos. Ele saiu, eu acredito que eu tinha acabado de nascer quando ele saiu, então não... eu era criança ainda quando ele saiu, não me recordo. Eu lembro de uma festa ou outra de final de ano ali. Então já tinha esse DNA aí de trabalhar na indústria automotiva. E fiz engenharia mecânica, com ênfase em automotivo. Mas de pequeno ali, você lembra, tem uma lembrança? Tipo, seu pai tava com uma Brasília, uma Quantum. Eu lembro que eu era desesperado para meu pai me ensinar a dirigir. E meu pai, como todo bom alemão, super rígido, né? Falando, você já tem carta? Então você não pega o meu carro. Daí, às vezes, minha mãe tinha que me ensinar escondido. Não sei nem se meu pai vai descobrir isso agora só. E daí faz muitos anos. Agora né? já deu tudo certo. E eu era alucinado para conseguir poder pegar o carro, dirigir. Eu lembro que era um Ninho Mille. Chamava Uno Mille Alvorada. Alvorada, ele Alvorada. tinha dois. Isso, tinha. O fato de ser Alvorada, o que era? Não tinha a tampa do porta-luva e não tinha a fechadura no tanque de combustível. E nesse sentido, a indústria automotiva evoluiu muito no Brasil, né? Porque antigamente não tinha. Era vidro, trava. Não, era... O retrovisor direito era opcional. Exatamente, A gente pegou essa fase aí com os carros dos nossos pais, né? Exatamente. Então, assim, indústria automotiva era o desejo muito de trabalhar. Quando eu estava num estágio na... Você formou onde? Desculpa perguntar. Eu fiz duas faculdades, que é a FEI, a minha faculdade de engenharia. Assim que eu me formo, eu consigo um trabalho na NSK, que o nome em rolamentos, em japonês é Nikko Seiko Kashinki Kasha. Nippon é japonês, Seiko como relógio precisão, Kashinki Kasha é tipo SA, companhia. Então, companhia japonesa de precisão. Eram rolamentos, a tecnologia de rolamento é uma coisa impressionante, em alguns casos gigantesca, em alguns casos microscópico, muito legal. Andei muito de carrinho de rolemã, sei o que você tá falando. A NSK patrocinava aquela mais tradicional, que é a descida ali da USP. Sim. Muito legal, muito legal. E daí ali eu conheci uma pessoa que trabalhava na NSK, que fez algumas reportagens comigo, eu saí numa revistinha ali e tal, de destaque, e ela era casada com um gerente da Renault, o senhor Fausto, que talvez esteja me assistindo agora. E daí ele gostou de mim, me convidou para a Fórmula 1 e tudo mais. Eu falei, nossa, você quer ir para a Fórmula 1? É só de sexta-feira, eu tenho ingresso. Eu saí uma lágrima, né? Eu falei, meu Deus do céu, eu não sabia que eu ia chegar nisso na vida, poder assistir uma Fórmula 1. Juro que assim, eu fiquei muito emocionado naquele dia. E daí eu fui num treino de sexta-feira, a Renault tinha uma Saiu lá de Mariporã para ir para lá. Era aquela... No final da OS do Senna, eles montavam uma arquibancada que não existe fixa, era só para Renault. Assistia lá. Torcida Renault. Torcida Renault. Era o amarelo e azul, né? Era amarelo e azul. Essa é da época de pensar. Isso aí é quando era... não vou lembrar. Não era Alonso mais, não. Não. A Renault já tinha equipe, né? Já tinha equipe. Isso é 2005? Acho que eu tenho 20 anos atrás. 2002, 2003, por aí. E que depois... Virou Benetton, não é? Benetton. Exato. Era Benetton Renault, sim. Acho que é a época do Alonso. O Alonso ganhou 4 e 5, não foi? Um pouquinho antes dele. Quando eu estava... Era Jarno Trulli, Fisichella, alguma coisa assim. Quando eu estava já, eles já tinham ganho, exato. Já tinha ganho. Então é 2006, então. Exato. Tá. E daí ele me contratou, eu entrei para ser consultor de pós-vendas, que é o pessoal da montadora que visita as concessionárias no pós-vendas para ver padrão, peças, treinamento e tudo mais. Nessa Nipo você era o quê? Eu era engenheiro de vendas. Então eu ia até o cliente e fazia todos os... Apresentação técnica. É bem técnico, tá? A parte de forças vetoriais de um rolamento é extremamente técnico. São milhões de coisinhas lá dentro. Eu lembro
o que acabou fazendo de eu sair nessa revista foi o seguinte, eu estava na NSK e a gente perdia todos os grandes contratos para a concorrente, que é uma sueca chamada SKF, que também é muito famosa. Sim. E a gente perdia os grandes contratos de papeleiras, como Klabin, Suzano, Papel Estrológia, porque eles vão muito rolamento. E eram os grandes vedetes da indústria de rolamento ganhar licitações de papeleiras. E a gente perdia todas. Por quê? Porque a SKF era maior que a NSK no Brasil e a gente não tinha um volume de estoque suficiente para concorrer. Daí, naquela época, eu tive algumas vezes, acho que Deus ilumina, né? Falou, vou te dar uma boa ideia. Eu tive a ideia, que hoje parece muito óbvia, mas na época não era, falou, olha, e se a gente juntar o estoque não só nosso da fábrica, mas de todos os distribuidores, como se fossem funcionários, tem um monte de distribuidor, num único site, que a gente ia chamar de e-stock. E daí o fornecedor poderia ver que a gente não só tem um estoque muito maior, como descentralizado. Porque a Klabin, por exemplo, tem fábricas em Telêmaco Borba, no Nordeste. Cara, graças a essa ideia, a gente ganhou finalmente o contrato da Klabin. Nossa. Foi um divisor de águas para a NSK no Brasil, e daí eu saí numa revista. Essa pessoa que me fez essa matéria era a mulher do Fausto, que me levou para a Renault. Daí da Renault eu cresci na Renault, depois fui para 10 anos, fiquei lá, depois fui para, então, FCA, que era Fiat Chrysler Automobile. Não, mas me conta isso, não. Calma, sem pressa. Depois que você fez isso com a SKF, não ficava um Volvo preto parado na porta da tua casa? Não. Falou assim, vamos pegar esse filho da... Não, mas foi muito interessante, porque olha como grava, né? Eu lembro que daí eu recebi a proposta da Renault e eu fui falar, mas eu queria ficar na NSK. Estava bem com moral, estava com moral e tudo mais. Já. Daí eu fui falar com o senhor Haru, que era um diretor super emblemático. Ele chegava, abria o jornal, ficava lendo o jornal, não tinha sala, aquele bem estilo japonês, não tinha sala na frente de todo mundo. E eu fui falar com ele, falei assim, Haru, eu tenho muito respeito pelo senhor, pela empresa aqui e tudo, e gostaria de ficar, mas eu tenho uma proposta, na época acho que eu ganhava R$1.000, e a proposta era de 3.000, era 3 vezes mais. Bora. Ele virou, Everton, eu posso cobrir, eu era trainee na época, eu posso te efetivar, tal, posso cobrir, mas você é muito ansioso e você tem uma carreira muito vertical para te segurar na indústria de rolamento. A indústria de automotiva, eu lembro como fosse hoje, ele falando, olha, a indústria automotiva vai te abraçar melhor. Vai. E daí eu entrei lá achando que eu ia sair com uma contraproposta e ele falou, eu posso dar, mas não vou te dar, porque você vai ser mais feliz lá. É loucura, né? A sabedoria. Se eu encontrasse ele hoje, eu daria um abraço nele, assim, que realmente foi... Na vida passa algumas pessoas muito importantes, certamente eu consigo citar aqui, o senhor Christian Puyod, que foi meu vice-presidente francês na Renault, o Luiz Fernando Pedrucci, que hoje é o CEO Placa Américas da Renault, o senhor Antônio Filosa, né, todo poderoso. Hoje não vou poder estar com vocês. Todo poderoso. Demais. Brasil, Latim América e agora mundo, né? É uma competência sem igual. Então, algumas pessoas foram muito importantes, mas acho que o primeiro que abraçou foi o seu Haru. Quem souber do seu Haru, já fala para ele que o Everton tá bem. E aí você passou para a Renault e você me contou que a Renault foi uma experiência muito boa, porque ajudou muito na sua formação, né? Na época, hoje eu não sei como tá as políticas de RH, mas na época eu lembro que eu virei para o RH da Renault, que é extremamente organizado. E eles investiam tanto, eu entrei numa tal de lista P, que era a lista de potencial. A empresa tinha 10, 12 mil funcionários e tinha 7 nessa lista P. Tem 2 amigos, inclusive, que eu ainda convivo que estavam nessa lista. Um é o Bruno Roma, o outro é o Tarcísio. O Tarcísio hoje tem um cargo muito grande na Volvo e o Bruno Roma tem um cargo muito grande acredito que seja o brasileiro maior dentro da Renault hoje no mundo. Mora na França, se eu não me engano. Mas você tinha esse lista P por quê? É a lista P de potencial. Sim, mas logo na entrada? Não, depois de um tempo eles identificavam quem deu o maior resultado e tudo mais. Acho que eu fiquei 10 anos lá, 11 anos. Acho que com 2, 3 anos eu entrei nessa lista. 3 e anos por quê? Aconteceu alguma coisa? Sim, no Nordeste, até então eu nunca tinha saído do Brasil. Peguei um avião e ido para fora do Brasil. E daí no Nordeste, onde eu comecei a trabalhar, eles me contrataram e mandaram para o Nordeste.
eu ganhei uma premiação como a maior evolução de qualidade no mundo. A minha rede de concessionárias foi o que teve qualidade de satisfação do cliente. Então, aquelas pesquisas de satisfação, você sai, liga para o cliente, você está satisfeito com o serviço de pós-venda, e a minha tinha sido a maior evolução no mundo, no Nordeste brasileiro. Eu lembro que eu entrava em algumas concessionárias, João, e as pessoas trabalhavam de chinelo. Tinha uma concessionária que não tinha cobertura. Chovia, tinha que parar. E eu tinha que dar qualidade naquela situação. Né? Isso. E deu 1 ano de trabalho, a gente teve esse reconhecimento e eu fui, então, receber um prêmio global. Peguei meu primeiro avião internacional e fui para a França. Receber um prêmio, então, não tem no Instagram, mas tem no meu Facebook essa foto, porque é mais antigo. Eu recebi do então Carlos Ghosn, que até então era o não era o escapista. Era o cara. Ele é só um né? baita executivo. O cara continua sendo muito inteligente, certamente. Lógico. Senão não fugiria daquele jeito. Exatamente. E ainda vai ficar mais milionário vendendo a história para Hollywood. Nossa, pensa numa coisa, eu tô tão ansioso quanto pelos Vingadores. Lauda versus Hunt. Eu tô ansioso por isso, porque eu também admirei, eu entrevistei ele 2 vezes. Impressionante. Para quem não viu, gente, tem um documentário no Netflix. Assista ali, foi dentro de uma caixa de violino. De violoncelo. De violoncelo, exato. Ao contrabaixo. Contrabaixo. Do cacete. Impressionante. Mas enfim. E recebi o prêmio dele, então comecei a crescer dentro da Renault. Tive 8 promoções em 10 anos. Foi muito legal para mim, muito legal. E eles investem muito no profissional, né? Eles investem muito em treinamento. Muito. E eu até cheguei a falar uma vez com o RH, eu falei, olha, comparando que na época eles me pagavam versus o que eles investiam em inglês, francês, viagem para fora, treinamento de gestão, eu falava, vocês estão me deixando muito atrativo para o mercado. Que é isso. E o talento vai embora mesmo, não tem jeito. E acabou acontecendo. Então a FCA... E como é que foi? Você estava lá? Eu não tinha nem LinkedIn na época. No Paraná? Na época eu não tinha nem LinkedIn. Eu trabalhei no Paraná, mas quando eu saí, eu já estava de volta em São Paulo. Eu tinha sido... Tudo vendas? Não tudo vendas. Como eu entrei nessa lista P, eu tive que passar por vários setores da empresa. Então, até industrial eu pude passar. Fui supervisor de saque, que foi uma experiência extraordinária, João. Porque o teu produto é ser xingado. Isso mesmo. E pra quem é ansioso, ficar vendo aquela parada e falar, vou resolver essa porra hoje. Olha, eu lembro que ficava ali em Jundiaí, a central do saque. Eu cheguei, o meu primeiro dia, eu queria sair fugindo, correndo. Eu falei, meu Deus, era 1000 ligações por dia, das quais 200 era para... A gente chamava de front office, que era o que recebia a ligação e tirava a dúvida do cliente, onde é uma concessionária, que calibragem eu uso no pneu, como configura o celular e tal. E o front office, que tem um problema. E o número de problemas é grande, porque uma montadora vende bastante, né? E carro é algo complexo, né? E muito, tá na garantia, não tá garantia, aquelas brigas. E eu lembro que então eu olhei pro presidente da empresa, como eu estava na lista P, eles acabavam toda a promoção, eu falava direto com o presidente, e o presidente falou, olha, eu vou te colocar para ser gerente do saque, supervisor do saque. Eu olhei para ele e falei, olha, mas eu não tenho nenhuma experiência nisso, tal. Ele falou, olha, se você entregar a gente no quadrante 1, já explico o que é o quadrante 1, quando você entregar, eu te dou o cargo que você quer. Qual o cargo que você quer? Daí eu falei, olha, meu sonho é ser gerente regional. Eu achava que era o máximo que eu ia chegar na minha carreira. Porque gerente regional, quando você entra como consultor, era o máximo que você podia falar, é o cara que anda com um carro legal, que tem direito a 2 carros, você dá um carro para você, para sua esposa, você tem remuneração variável. Então, eu olhava aquilo e falava, um dia eu quero ser isso. Quando eu entrei, a Luiz Fernando Pedrucci era o gerente regional. Eu olhava assim, super executivo, eu falava, nossa, eu quero ser esse cara um dia. Então, quando o presidente perguntou, eu falei, eu quero ser gerente regional, mas não de qualquer regional. A Renault tinha 4 regionais. Eu quero ser do Sul, que é onde a Renault era a maior regional da Renault, disparada. É onde tem a fábrica variável, e tudo mais. Tal. Então, ele falou, olha, audaz. Quando você conseguir colocar a gente no primeiro quadrante o que era? Era a nota de satisfação do cliente com o front office, ou seja, a ligação, o atendimento da ligação, e o back office, ou seja, a resolução do problema. Era um gráfico, então, que tinha uma nota e outra nota, tinha todas as Renaults do mundo, a gente era a antepenúltima, só ganhava da Argentina, e a Renault tem no mundo inteiro, ainda mais na aliança Renault-Nissan, e eu tinha que trazer no quadrante primeiro, ou seja, entre as melhores. João, juro para você,
eu encarei aquele desafio, que eu falei, olha, a partir de agora, tudo gestão à vista. Cheguei lá, painel para tudo quanto é lado, desliga a ligação, assim que desligava a ligação, o atendente virava pro painel e ficava vendo, que nota que ele vai me dar, Porque antigamente a gente nem tinha medição da nota na hora. Daí eu era cliente na época do Santander, ainda sou, na época não sei se era Banco Real ou já Santander. Banespa. E daí você ligava no Santander e assim que você ia desligar, falava, você pode avaliar o meu atendimento, que era bem que fone, você não resolvia por aplicativo. Sim. Né? E daí eu falei, por que eu não faço isso aqui? E daí comecei a colocar a remuneração variável em cima disso, comecei a processo. 6 meses depois, a gente tinha virado o quadrante número 1. Nossa, velho. E saímos 6 meses? 6 meses. Imagina o pânico que você não tocou naqueles coitados. E eu juro pra você, o presidente honrou. Foda. Em 1 ano, meu amigo Dercide, que talvez esteja me escutando, ele falou que ia assistir, ele era o gerente regional do Sul, e daí falou, vamos trocar porque o presidente tinha que honrar a palavra dele. Então, desculpa, Dercide, ele fazia um super trabalho lá, não foi culpa dele, entregava um super resultado. Ele foi Mercedes? Ele foi, Dercide Gomes, ele foi outras marcas antes da Renault, não lembro qual. Não, beleza. E hoje ele está na Stellantis. E daí o presidente falou, olha, Dercide, você faz um super trabalho, mas eu prometi. E daí ele trocou eu com o Dercide e eu peguei a gerência regional ali. O Dercide pegou o saque liso. Pegou o saque liso, que ganhou daí, como na revista Exame, por 5 anos seguidos, com o melhor saque, primeiro da indústria automotiva brasileira, depois saque global. Geral. Tá? Foi um super trabalho legal. Não sei se na época daí ele não ficou satisfeito ou não satisfeito. Eu sei que o Cid teve uma outra oportunidade na Stellantis, que era a FCA, na Citroën. Que depois, agora não era Stellantis. Era PSA. Ele foi para a Citroën e hoje ele está super bem na Stellantis, um cara super competente. E quando fundiu, ele deve ter falado assim, puta, lá o Everton. Então, olha lá o Everton de novo. O Everton vai me fuder. Aliás, eu tive muitos amigos assim. Paulo Souti, que inclusive foi fundamental na minha carreira também. Sim, ele tá lá ainda. Ele tinha ido para a Citroën. E daí, quando juntou de novo, ele virou o Everton, né? de novo. Vanessa Castanho, também, que tinha sido minha chefe na Renault. Vanessa também Citroën. Presidente, né? Presidente não, diretora-geral. Acho que é diretora de produtos, se eu não me engano. Paulo Souti muito bom também. Paulo Vou tentar trazer ele aqui. O Alessandro Vettorazzi, que agora ele está como, se não me engano, presidente da De Pascoal, que entrou dentro do grupo Stellantis. A semana que vem aqui, deixa eu te contar. Quem que vem aqui, meu amigo da De Pascoal, eu sei quem é, mas eu vou pegar o nome para não errar, porque é muito chato, né? Não, primeiro nome. Renato? Sérgio Davico. É isso aí. Não sei se você conhece. Não. Vem aqui também bater um papo comigo. Legal. E aí, beleza. Passou. Renault, beleza. Tava na gerente regional bem pra cacete, tranquilo, lá no... Você tava no Paraná ou tava eu morava em São Paulo, mas eu tinha o Paraná. E olha que decisão interessante. O presidente, então, falou, Everton, tá bom, você vai pegar o Sul, mas eu quero ser líder na cidade de Curitiba. Que a Renault nunca tinha sido. Não, a Renault era a 7ª no Brasil, não era líder em nenhuma cidade grande, tá? Daí, o que eu peguei? A gente emplacava na época Peraí. Tá um chiadinho aqui, não sei o que é aí. Pode falar. Na época, a Renault emplacava 100% dos test drives em São José do Pinhais e distribuía para a rede. Era de propriedade deles e ele distribuía para a rede. Que é uma modalidade diferente. Geralmente, as concessionárias compram o test drive com uma condição especial e depois de 1 ano pode revender esse carro e compra um novo test drive. Acredito que até a Renault hoje já seja assim. Mas na época era tudo da montadora. Emplacava tudo em São José dos Pinhais. Então, naquele mês que emplacava todos os test drives, em São José dos Pinhais estourava o market share. Claro. E daí eu virei, bom, então deixa eu emplacar esses carros em Curitiba. Só que daí o chefe falou, não, mas daí você vai enganar, não é uma venda. Não, eu falei, não, chefe, não quero enganar ninguém. Só que eu vou tornar a gente, em 1 mês, líder de mercado em Curitiba, com o emplacamento desses carros, porque a gente tem CNPJ em Curitiba também, que era do banco e tal, então dava para fazer. Tornando o líder em 1 mês, por mais que seja por conta... É uma liderança verdadeira, numérica, mas é por uma situação pontual. Sim. No mês seguinte, eu posso fazer publicidade falando líder de mercado. O brasileiro, quando escuta líder de mercado, ele fala, pô, eu vou comprar carro.
em Curitiba quem mais vende é a Renault, então deixa eu pelo menos ir lá ver. Sem brincadeira, eu lembro esse número como se fosse hoje. 45% de crescimento de fluxo de loja no mês seguinte. Só de poder falar que a gente era líder. E daí... Assim, tá todo mundo comprando isso aí, eu não tô sabendo. Exato. Pô, eu tô indo lá comprar um Volkswagen, mas tá todo mundo comprando Renault, então deixa eu dar uma olhada. 3 ou 4 meses depois, a gente virou líder de verdade, né? Pô, faltava só a pessoa ir conhecer o produto. Meu, que loucura, e olha que em Curitiba, todo mundo conhece alguém que trabalha na Renault, algum parente, porque a fábrica é ali do lado. A fábrica é ali do lado, né? Então, isso promoveu o meu nome bastante, a ponto de chamar a atenção da então FCA, que era Fiat Chrysler, e me contrataram para a maior regional do Brasil, que é de São Paulo. Então, eu fui gerente regional da Fiat e Jeep em São Paulo. E Fiat era uma penha, nossa senhora, porque as lojas eram feias. Mas tava trocando o negócio de logo. A Fiat fazia bastante tempo que não trocava de produto também, então estava numa fase mais... porque o investimento foi concentrado para a Jeep, né? Exatamente. Eu lembro. Mas fizemos um belo trabalho, reestruturamos toda a rede, colocamos... hoje, grande dos amigos concessionários de São Paulo vem dessa época de chamar todo mundo junto. Fecha essa aqui, abre essa aqui, reforma essa aqui, vai melhorar a situação, tudo. E hoje, felizmente, esse conhecimento da rede de concessionárias é o que fez e faz, um dos maiores motivos que fez e faz eu conseguir ajudar a Carbon a crescer 43% no meu primeiro ano de gestão. Veja, a gente pegou a Carbon já líder de mercado. Então, quando eu assumi em janeiro de 24 a comercial da Carbon, eu já assumi a blindadora líder de mercado. Então, não é fácil você crescer 40% no líder, é fácil crescer 40% no menor. Lógico. Só que hoje a gente não é só líder, como eu sou 3 vezes maior que o segundo colocado. É uma liderança que você tem que pegar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, somar, e ainda não vai chegar no que nós fazemos por mês. Então, dos 34 mil blindados no Brasil, quantos são Carbon? Dos 34 mil, o nosso market share oficial é 14,7%. Tá? O segundo maior deve estar com 4 ou 5%. Tá? É muita coisa, hein? É muita coisa.